Olá, meu nome é Ana e a nossa palestra de hoje é a visão espírita da Bíblia. E para começar, diante de tudo isso que vem acontecendo no mundo, eu convido a todos a fazer uma prece ao nosso querido Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que te apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através das tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. A questão 621 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. E na questão seguinte, ele pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E a resposta: indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Desde que o mundo é mundo e o homem convive em sociedade, ou seja, desde o comecinho da sua existência, sempre existiu uma necessidade de estabelecer norma, lei e regra de convivência. É natural. A humanidade sempre buscou um mentor, um líder espiritual, que fosse um exemplo a ser seguido, que ensinasse essas normas, né? E usasse uma linguagem clara que se fizesse entender. A Bíblia, cuja palavra é derivada do grego e significa livro, pergaminho, papiro, e por sua vez, Bíblia Sagrada, livro sagrado, é na verdade uma biblioteca, porque ela reúne diversos livros de vários autores, né? A Bíblia, ela representa, na verdade, a codificação da primeira revelação do ciclo do cristianismo. A Igreja Católica considera como oficiais 73 livros bíblicos, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Já a Bíblia usada pela Igreja Ortodoxa contém 78 livros, 5 a mais do que a católica, e 12 a mais do que a protestante. Ou seja, por aí a gente vai vendo, né? Vai percebendo que
cada religião foi adicionando, foi retirando, foi mexendo no conteúdo da Bíblia. Os livros contidos na Bíblia foram todos escritos em hebraico e aramaico e traduzidos mais tarde para o latim por São Jerônimo, na conhecida Vulgata Latina no século V da nossa era. Mais tarde, as igrejas católicas e protestantes, elas reuniram a esse Antigo Testamento os evangelhos de Jesus, dando a estes livros, né, o nome geral de Novo Testamento. Por isso que a Bíblia ela é formada pelo Antigo e pelo Novo Testamento, né, porque ele vem o antes e o depois de Jesus. O Evangelho, como costuma se designar o Novo Testamento, ele não pertence de fato à Bíblia, é um outro livro, escrito muito mais tarde, com a reunião dos vários escritos sobre Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho, na verdade, ele é a codificação da segunda revelação cristã. Substitui o Deus guerreiro da Bíblia, que era Moisés, pelo Deus do amor, no Sermão da Montanha, nosso querido Mestre Jesus. A antiga religião hebraica é geralmente conhecida como mosaísmo, porque seguiu e se desenvolveu com Moisés. E a nova religião dos evangelhos é designada como cristianismo, porque vem dos ensinos do Cristo. Mas assim como nas páginas da Bíblia está anunciado o advento do Cristo, estava lá anunciado que o Cristo ia chegar, também nas páginas do Evangelho, do Novo Evangelho, estava anunciado o advento do Espírito de verdade. A terceira e última revelação cristã. Ela nasce inspirada e orientada pelo Espírito de verdade, do Espírito de verdade. O nosso querido Allan Kardec compõe uma obra maravilhosa, super esclarecedora, psicografada pelo Espírito de verdade e por tantos espíritos de luz, espíritos superiores. Herculano Pires tem um livro que inclusive é chamado Visão Espírita da Bíblia, tema da nossa palestra. Demonstra a estreita relação entre as escrituras bíblicas e a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Ele analisa diversas passagens da Bíblia, assim como as interpretações das diversas correntes religiosas. E ele demonstra, principalmente, que a Bíblia é essencialmente uma obra mediúnica. Herculano faz questão de enfatizar em quase todo o corpo do livro dele que a Bíblia é uma obra mediúnica. Apenas foi abafado pelas correntes religiosas, né? Esse fato. Assim como Jesus, que disse não vir alterar nada do que Moisés havia escrito, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Espírito de verdade, também não muda nada ao transpor para o nosso Evangelho suas palavras. Apenas as coloca de uma forma nova. Uma forma em que as pessoas da sua época já conseguiam entender. Ou pelo menos já estavam prontas para receber. E Herculano Pires diz:
Sua finalidade é esclarecer os ensinos anteriores, de acordo com a mentalidade moderna, já suficientemente arejada e evoluída para entender as alegorias e símbolos contidos na Bíblia e no Novo Testamento. Mas enganam-se os que pensam que a codificação do Espiritismo contraria ou reforma o Evangelho. Como eu disse, a Bíblia é uma coletânea de livros hebraicos que nos dão um panorama histórico do judaísmo primitivo. Os 5 livros iniciais da Bíblia, que constituem o Pentateuco mosaico, eles referem-se à formação e à organização do povo judeu após a libertação do Egito e a conquista de Canaã. É história pura, história e geografia, porque se a gente tem paciência de ler a Bíblia, eu diria assim, e pegar um mapa para seguir aquilo que vem contando a Bíblia, né? É história e geografia. É importante notar que muitos atribuem a autoria dos livros iniciais a Moisés, mas muitos também alegam a impossibilidade disso, porque ali é relatada detalhadamente a morte de Moisés. Então, eles falam como é que é possível isso, né? Como é que Moisés poderia relatar a sua própria morte? E a Bíblia também é atribuída a Deus, tanto que ela é conhecida como a Palavra de Deus. E muitos acreditam que ela foi ditada por ele, por Deus. Mas há relatos históricos na Bíblia que são tão ingênuos, né? E outros que são tão terríveis que a gente pergunta, não, será que um Deus tão bom e tão misericordioso, que é o nosso Pai maior, poderia ditar essas passagens? Não, eu também não acredito. Para o Espiritismo, a Bíblia é um livro escrito por homens. Foram os apóstolos e os principais seguidores de Jesus que, após a sua morte e ao seu pedido, iniciaram as transcrições dos fatos da época, nascendo assim o Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento também foi escrito por homens. Para nós espíritas, Jesus deixou ensinamentos profundos no sentido de perdão, amor ao próximo, fé, importância em aprender com os próprios erros e muitas lições de moral e bondade. Outra coisa que sabemos a respeito da Bíblia é que suas leis morais, elas são resumidas praticamente em 10 mandamentos, o Decálogo, e foram ditados a Moisés por um espírito no Monte Sinai. Moisés recebeu essas leis em forma de mensagem mediúnica. Nós espíritas entendemos desta forma. Esses mandamentos foram reduzidos para o que conhecemos hoje, porque o original eram normas e regras cumpridas, né? E elas foram impostas na época na vida de um povo simples, como pastores, agricultores, pessoas que precisavam de uma direção, de um líder espiritual que falasse a língua deles, né?
E era como eles entendiam naquela época, né? O que foi dito para que fosse entendido, mais ou menos naquela época. Então esses 10 mandamentos foram necessários para meio que colocar ordem na casa. A Bíblia é um verdadeiro livro de história que contém uma grande riqueza de fatos que ocorreram entre 1500 a.C. a 450 a.C., o Antigo Testamento. E se a gente somar os livros do Novo Testamento, que foram escritos entre 45 depois de Cristo e 95 depois, eles totalizam um período de quase 1600 anos. São 1600 anos de história. O homem alterou muita coisa devido aos seus dogmas, ao que acreditava ser verdade, e muita coisa foi distorcida, muita coisa saiu errada ali devido ao sistema de tradução. Porque a gente não pode esquecer que a Bíblia foi traduzida para muitas línguas diferentes. Muitas delas precisaram adaptar termos e palavras que não eram achados no seu vocabulário, para dizer o que precisava ser dito. E muitas vezes até não existia mesmo tal palavra para definir o que queria dizer no seu idioma, criando assim diferentes versões do livro sagrado. Kardec pegou, logicamente, aquilo que mais se identificava com a doutrina, com o Cristo, com a ciência, com a filosofia, né? E trouxe para o nosso Evangelho passagens do Novo Testamento com explicações e com um olhar espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros mais importantes do Pentateuco deixado por Allan Kardec e traz passagens da Bíblia explicadas por espíritos de luz. Eles explicam em uma linguagem esclarecedora os 27 capítulos dos 28 que compõem o Novo Evangelho. Pois todos esses 27 capítulos são passagens do Novo Testamento de Jesus, sobre uma visão contemporânea espiritual. O último capítulo é uma coletânea de preces espíritas, nós sabemos disso. A gente não pode esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que norteia a nossa doutrina. Ele é o livro que é usado no nosso Evangelho do Lar e que reúne famílias em prece. Ele é usado em muitas casas espíritas para dirigir reuniões mediúnicas, reuniões espíritas, né? Kardec nos explicou através de toda a sua obra codificada a possibilidade da reencarnação. Explicou cientificamente a reencarnação do Cristo, dos milagres de Jesus. Explicou a importância real do amor ao próximo, da caridade. Nesse processo novo onde o orgulho e o egoísmo não podem mais fazer parte. E acima de tudo, o mais importante, provou que nada termina aqui. Nada. Que somos espíritos em evolução, em constante ir e vir. Que nosso Pai é um Pai misericordioso, ao contrário do que o primeiro livro dizia e mostrava, e que Jesus foi e ainda é a nossa bússola, nosso leme, aquele que mostra a direção certa, que devemos seguir. O Espiritismo veio nos tirar o véu mesmo, veio nos fazer entender tudo isso com muito mais clareza. Eu acho que Kardec foi muito intuído, muito pelo Espírito de verdade. Ele analisou os escritos, as passagens, verificou cientificamente o que aconteceu e ele não mistificou nada. Pelo contrário,
ele desvendou sempre tudo com muita razão e com clareza. Ele foi ajudado por tantos espíritos amigos e tantos médiuns, né, que como ele vieram com uma missão tão linda de fazer com que a terceira revelação acontecesse. Tudo no seu tempo, tudo no seu entendimento. Eu acho que a Bíblia tentou colocar ordem na casa. O Novo Testamento, com o Cristo, ensinou que era amor e caridade. E o Espírito de verdade veio avisar que nada acaba aqui. Que não estamos sós e que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E há tempo de nascer de novo. De morrer e nascer de novo. Eu poderia trazer aqui partes da Bíblia como personagens que, como Moisés, receberam mensagens mediúnicas. O caso de Davi, relatado por Herculano, que tinha o dom de acalmar o espírito obsessor de Saul e sempre tocava harpa para acalmar esse espírito e fazer com que ele abandonasse Saul. Ou tentar desmistificar que Adão não foi o primeiro homem da terra. E sim, como alguns estudos já demonstram, que Adão pode ter sido o primeiro homem hebreu e não o primeiro homem do planeta. E olha, aí o problema de tradição ou de dogma, aquilo, tudo que a gente quer acreditar, eu poderia trazer assim um monte de casos e coisas, mas eu acho que não há necessidade, porque se você lembra bem, eu comecei dizendo que a Bíblia é uma grande enciclopédia. E é assim que muitos a veem. Eu já tive curiosidade e vontade também de ler a Bíblia por inteiro, do começo ao fim. Mas eu confesso que eu não consegui. Ela é complexa. Certas passagens, principalmente do Antigo Testamento, para mim não faz muito sentido, não prendeu minha atenção, né? Mas, como eu mesma disse aqui, eu acho que é de extrema importância para a humanidade. De extrema importância para a humanidade. Chega a ser realmente uma aula de história e geografia. Para quem tiver curiosidade, vale a pena. E eu não posso terminar essa palestra sem citar o capítulo 14 de João. Versículo 15, 16, 17 e 26. Tão importante para nós espíritas e um dia para a humanidade, quando estiver pronta para receber e entender. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É isso aí, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho da visão espírita da Bíblia. Até mais. Fiquem com Deus.